Olá, querida criança. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Nós vamos utilizar o livro Liga Mundo de Ciências do terceiro ano e você vai abrir o seu livro na página 12. E hoje nós vamos falar sobre a locomoção dos animais. Locomover-se é sair de um lugar e ir para o outro, tá? Então vamos ver lá, eu quero que você pause o vídeo e faça a leitura dessa primeira parte. E aí a professora vai ler e comentar com vocês. Muito bem, agora que você já leu, vou ler e comentar contigo. Primeiro parágrafo. A capacidade de locomoção é muito importante para os animais, pois permite que eles procurem alimento e que fujam quando se sentem em perigo. Ser capaz de alimentar-se e de fugir dos predadores são duas características fundamentais, pois garantem a sobrevivência. Muito bem, então quando o animal se locomove, ele tem a capacidade de procurar o seu alimento e também fugir dos predadores. E predador, tem uma notinha do lado ali que diz assim, ó, predador, animal que ataca outro para se alimentar dele. Então, os animais que se alimentam de outros animais são os predadores. Segundo parágrafo. Quando um animal se locomove, seus movimentos fazem com que ele mude de lugar. Andar, correr, nadar e voar são exemplos de locomoção. As aves, as serpentes e os gatos se locomovem de maneiras diferentes. Qual parte do seu corpo você usa para se locomover? Bom, nós usamos as pernas, não é mesmo? Somente poucos animais, como os corais e as anêmonas, não se locomovem e vivem fixos no mesmo lugar. Então, olha ali nessa foto, na primeira foto, tem uma legenda abaixo e é uma foto de mexilhões adultos. Eles não se locomovem e vivem presos às rochas à beira do mar. Então, são seres vivos que não se locomovem. Já na foto ao lado, nós temos a anêmona. É um animal que vive no mar, fixo sobre as rochas. Ela tem tentáculos e os tentáculos dela se movimentam. Ela captura pequenos animais marinhos para se alimentar. Então, os tentáculos se movimentam, mas a anêmona, ela não se locomove, ela não sai de um lugar e vai para outro, ela fica fixa naquele local. Ao contrário de nós, né? Ao contrário de muitos outros seres vivos, né? Como nossos cachorros, gatos, as tartarugas, os passarinhos, se locomovem, saem de um lugar e vão para outro. Na página 13, bem em cima, diz assim: para se locomover, os peixes usam as nadadeiras, os pássaros usam as asas e muitos animais usam as patas. Alguns macacos usam as mãos e até mesmo a cauda para se deslocar entre os galhos das árvores. E na legenda dessa foto que tem um macaco, diz assim, ó, o macaco-aranha usa todos os membros e a cauda para se locomover. Então, ele usa todos os membros, ou seja, os braços, as pernas, e ele usa também a cauda para se locomover de uma árvore para outra. Na legenda que tem essa serpente, diz assim: as serpentes podem se locomover no solo ou na água de maneira muito ágil. Então, a serpente, ela se arrasta, ela usa o próprio corpo para se locomover. E abaixo nós temos a foto de uma medusa. Quando a medusa contrai o seu corpo, ela expulsa um jato de água do mar e se locomove. Tá? Então, ela fica cheia de água, aí ela se contrai e aquela água sai e faz com que ela se locomova de um lugar para outro. Continuando aí, na página 14, diz assim, tem uma atividade para você fazer agora. Observe as fotografias dos animais e das pegadas que eles deixaram no solo ao se locomoverem. Então, você vê ali uma garça, um cavalo, um cão e um urso. Abaixo estão pegadas na areia. Você vai escrever o nome do animal que fez cada uma daquelas pegadas.
E depois nós temos uma questão só para a gente conversar, que diz assim, a número 2. Localize nas imagens abaixo os membros que o jabuti e a tartaruga marinha usam para se locomover. Esses membros são iguais ou diferentes? Por quê? O primeiro animal é um jabuti. Jabuti e tartaruga têm algumas diferenças, tá? O jabuti, ele fica no solo, então os membros dele, as patas dele, dão apoio para ele se locomover. Já a tartaruga marinha, os membros dela lembram mais como se fossem remos, e isso faz com que ela possa se impulsionar na água, ela possa nadar empurrando a água para trás. Existem também outros tipos de animais, o cágado, por exemplo. Eu vou enviar para vocês um vídeo mostrando esses animais para vocês entenderem a diferença entre o jabuti, a tartaruga e o cágado também. Agora nós vamos resolver uma cruzadinha. Para resolver essa cruzadinha, você vai precisar seguir as dicas que estão ali. Então, tem dicas na vertical. Vertical é de cima para baixo. Então, você leia a primeira dica. Número 1 de cima para baixo. Membros que permitem o voo das moscas. Qual é o membro na mosca que permite que ela voe? E a 2, de cima para baixo. Os animais as utilizam para se locomoverem na água. Quais são os membros que os animais se utilizam para se locomoverem na água? E a 3, de cima para baixo. A locomoção permite que os animais fujam deles. Os animais, eles precisam fugir de outros animais que se alimentam deles. Como se chama esses animais que se alimentam de outros animais? Nós falamos, né? Se for preciso, volta lá na primeira página que nós estudamos hoje. Na horizontal, a número 4, a dica é: o macaco a utiliza para se prender às árvores ao se locomover. O que o macaco usa para se prender às árvores quando ele está se locomovendo? Na número 4. A número 5, animal marinho que não se locomove e possui tentáculos. Qual é o animal que a gente viu? Tem um animal que não se locomove, mas ela movimenta os tentáculos. E a última, animais que locomovem com agilidade na água e no solo. Qual é o animal que se locomove, que se arrasta tanto na água quanto no solo? Escreva o nome ali. E nós? Para pensarmos, como nós, seres humanos, nos locomovemos? Com certeza você tem as pernas para se locomover. E será que todos os seres humanos conseguem se locomover como você? Será? Não, né? Nos casos em que isso não acontece, você sabe de que outras maneiras as pessoas podem se locomover? A gente sabe que existem pessoas que nasceram com alguma deficiência, às vezes, e não conseguem se locomover com as pernas. Quem sabe tem pessoas que precisam usar cadeiras de rodas, muletas. E tem pessoas que nascem sem os membros inferiores, sem as pernas. Essas pessoas, às vezes, elas utilizam os próprios braços para se locomover de um lugar para outro, né? Elas, através dos braços, elas se impulsionam e elas vão se locomovendo de um lugar para outro. Nos locomovemos, ou seja, saímos de um lugar para outro utilizando os nossos membros. E essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!